Neste vídeo, eu vou apresentar alguns versículos, pelo menos dois deles, para que vocês tenham uma ideia como funciona o trabalho de tradução. Vale a pena salientar logo no começo que é impossível, em qualquer língua, interpretar literalmente palavra por palavra. Vamos supor que tenhamos no versículo 15 termos. Necessariamente, numa tradução, não vai haver a mesma quantidade de vocábulos. Pode ser que sim, mas não é algo obrigatório. Além disto, existem expressões que são impossíveis de serem traduzidas literalmente, ou seja, ao pé da letra, para uma língua vernácula, como a nossa, por exemplo. De modo que a gente precisa entender que o trabalho de tradução é muito árduo, complexo, não envolve apenas a questão da linguística, mas também de outras questões, aquele pano de fundo, o elemento contextual. Além disto, nós podemos afirmar que é necessário um conhecimento bíblico e teológico, e que, vez ou outra, por conta da limitação de uma pessoa ou de alguém, parte de uma comissão, aliás, uma douta comissão, por sinal, sempre vai deixar a desejar em um aspecto ou outro. Mas isto é resquício da nossa limitação. Mas o intuito é fazer, sem dúvida alguma, o melhor trabalho e da melhor maneira possível. Vou estar apresentando alguns termos para que você tenha uma ideia, porque nós temos aqui, eu vou fazer a leitura, eu estou apresentando duas versões em português, vocês estão observando. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E na outra traduziu: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aí você fica, por que uma diz príncipe e outra principais? Qual lhe ajudou mais? Dizer que é príncipe ou principais? Porque quando às vezes a gente fala príncipe, a gente associa a realeza, rei, rainha, príncipe, princesa. Mas a ideia de príncipe não é esta que nós temos em relação à questão da monarquia. A gente já sabe disto. Provavelmente aqui, quando menciona principais, você já tem uma noção melhor. Mas a despeito desta informação que eu estou passando agora, um leitor da Bíblia, através de uma leitura cuidadosa, ele vai entender que príncipe, naturalmente, não se refere à questão relacionada ao rei ou realeza, algo desse gênero. Mas observe que como é que começa um versículo e o outro na versão em português. Um diz, e havia entre. Já o outro vai dizer, ora, havia entre os fariseus, e assim por diante. Observamos que quando a gente vai para o texto, se fosse literalmente, ou seja, ao pé da letra, palavra por palavra, tipo, uma embaixo da outra, nós não vamos encontrar, por exemplo, ora. Ora é inexistente no texto a partir do grego koiné. O que nós temos aqui, por exemplo, eu vou colocar uma outra tonalidade para você acompanhar. Aqui é o termo que foi traduzido como havia, logo eu vou colocar da mesma tonalidade para você associar, havia. Esse e aqui, nesse caso, não vai surgir a priori, porque nós não temos o kai, que é uma conjunção, mas o que acontece? Foi traduzido dentro dessa questão aqui, ó. Esse e foi traduzido através do de, ok? Vou até destacar aqui. Vou até fazer uma limpeza para vocês. Esse de. Note que nós temos depois uma palavra homem. Quando nós vemos o homem, vou colocar o homem em português está aqui, nesse versículo, e nós temos observado aqui. O homem está logo no início, ó, lá em cima.
em de anthropos. E a gente, no português, para ler o termo homem, e havia entre os fariseus um homem. Uma outra coisa, em relação a este homem, não temos no texto o artigo definido, um no texto. Na verdade, um não aparece relacionado ao homem aqui, ó, vou colocar aqui. Um homem não aparece. Mas por que foi colocado um homem? Porque geralmente, quando no grego koiné, e isto se aplica também ao hebraico bíblico, já vem no texto o artigo definido, você vai fazer a devida tradução, a colocação. É obrigatório colocar o homem, a mulher, tá bom? Agora, na ausência do artigo definido, já pressupõe que trata-se de algo indefinido. Desta maneira, é acertada você colocar um homem, mesmo não tendo no texto grego, que está sendo utilizado na língua grega, portanto, o artigo indefinido. Não poderia estar definido e você colocar um ou uma, mas desta maneira, certíssima. Só para vocês verem as nuances existentes dentro de uma comissão quando é feita um trabalho. Nós vamos agora analisar, por exemplo, a palavra fariseus. Fariseus está aqui embaixo, ó. Vamos fazer a pronúncia de uma forma pausada. Fari, farisaion. Farisaion está na forma plural e foi traduzido aqui também, ó, tudo correspondente à letra, fariseus, fariseus. Farisaion aparece aqui. E havia entre os fariseus um homem. Quando a gente fala assim, chamado, vou ter que colocar uma cor correspondente, vai ser o verde aqui. Quando fala chamado, como é que está lá no grego? Nós temos onoma. Onoma é nome, dá essa ideia. Quando você fala assim, "Ah, qual é o seu nome?" Ah, meu nome é Gustavo, meu nome é Maria, meu nome é isso, é aquilo outro. Ou seja, qual é o seu nome? Você é chamado? Como você é chamado? Onoma, via de regra, assim, no primeiro verbete, significa nome, mas pode ser de acordo com o contexto chamado, já que está denominando. Era o nome dele. Então, quando fala assim, Onuma era o nome dele. Então, se era o nome dele, ele é chamado, né? E da forma que foi colocado aqui, como que era, era chamado? Nicodemos. Vou colocar aqui Nicodemos. Ele se chamava Nicodemos. E a gente vai observar no texto grego Nicódemos. Nicódemos é o nome grego. Note que nós temos nesta versão, digo, nessa tradução ou nesse manuscrito, independente de se é do texto recebido, do texto bizantino, da família, né, do grupo majoritário, do texto chamado crítico ou eclético, não importa. Via de regra, já foi feito um trabalho por estudiosos, por pessoas competentes, para pegar, colocar nome próprio. Vai lá, coloca de forma maiúscula, ou seja, a letra inicial maiúscula, nome da universidade, etc e tal. Mas você precisa saber o seguinte: quando houve aquele texto escrito por cada um deles, o original, não foi feito desta forma. Não tinha essa grafia. Como assim? Os manuscritos do Novo Testamento, originalmente, foram feitos em letras maiúsculas e não havia, em hipótese alguma, pontuação, acentuação, separação das palavras. Imagine só termos como ende anthropos, ecton, pharisaion, Nicódemos, onuma autor, archon, ton e o daion. Tudo junto, junto e misturado, mas com letras maiúsculas, não estas minúsculas. Só aparece aqui algumas maiúsculas quando se refere ao nome próprio, como, por exemplo, Nicodemos, a única
letra maiúscula que nós temos nesse texto é esta aqui, que eu vou destacar, para que você tenha uma ideia. Eu vou colocar nesta cor verde aqui. Começa o ETA, começa aqui, ó, letra maiúscula, acabou prejudicando a identificação, mas nós temos, então, aqui o ETA, parece um H, mas não é. E o NI, que é a forma maiúscula. E o Ni, algum curioso, e o Ni na forma minúscula. O Ni é esta aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar o Ni, se tem, o Ni, ó. O Ni equivale a isso aqui, ó, maiúscula, minúscula. Esse eta nós temos na forma maiúscula, não, deixa eu ver, localizar, neste texto aqui, nós não temos na forma minúscula. Então, só para que você venha ter uma noção ainda, veja bem como é que ficaria esse autor. Autor, a ideia desse termo é para ele. Ficaria mais ou menos assim. No detalhe, não ficaria na ordem. Palavra por palavra, tipo, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não ficaria assim. Mas, traduzindo de uma forma muito simples, mas ainda assim exata, palavra por palavra, ficaria: havia homem, mas como eu sei que mesmo não tendo um artigo definido, a ideia de algo indefinido, uma relação ao homem, um homem, ek, essa expressão aqui, ek, esse ek, dentre os, pode ser traduzido, no caso aqui, entre, dentre, mas é entre os quem? Os fariseus, porque vem na sequência, farisaion, ton, é o artigo, no caso, os, está na forma plural e combina a uma concordância. Ton, farisaion, termina da mesma forma, percebeu? Está ambos os termos no plural e não no singular. Um homem chamado, aí vamos lá recapitular e vamos avançar um pouco mais. Havia um homem dentre os fariseus, este veio de noite, digo, entre os fariseus. Vamos fazer de forma pausada. Havia um homem dentre os fariseus, Nicodemos, nome para ele principal, ou pode ser a ideia de um líder, mas nós não temos a palavra líder no Antigo Testamento, nem no Novo. Então, mas indicando alguém que está na liderança, alguém que está à frente. Daí colocou príncipe ou um dos principais, porque faz concordância, está certíssimo, dos judeus. É isso que o texto diz. E a complexidade, como é difícil, não basta saber a gramática. Na tradução, você vai ter que fazer aquele encaixe. Existe uma expressão no hebraico que poderia ser mais ou menos traduzida da seguinte maneira: o nosso único Deus. Mas como que ficaria mais ou menos literalmente? Estou lembrando de cabeça, não estou me reportando no texto em si. Deus um, Deus nosso. Como é que você vai colocar na tradução Deus um, Deus nosso? Você precisa fazer um arranjo para introduzir na nossa língua portuguesa, de acordo com as nossas regras gramaticais. De uma forma muito apropriada, colocou: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. A outra tradução, que é feita nesta versão agora, ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes, digo, um dos principais dos judeus. Se você tiver essas duas versões em português, uma vai corroborar com a outra. Não vai complicar. Essa noção de que uma versão acaba atrapalhando a outra não procede. Pelo menos não para este. Pode ser que para você sim.
E se você tem alguma dificuldade, então fica com uma versão só. Mas geralmente, quando você tem pelo menos três versões, e se for uma versão que a gente chama de um processo mais literal e uma outra de uma maneira chamada tradução dinâmica, vai fazer uma grande diferença no entendimento do versículo em questão. Nós temos na sequência o versículo 2. Este foi ter o Jesus. Este é o hutos, hutos, este. Depois nós vamos ter aqui uma expressão no grego, vou mudar a cor para você me acompanhar. No grego, elten, que foi traduzido como foi ter. A ideia de elten, literalmente, é este veio. Ora, se este veio, ele foi ter. Na sequência, nós temos pró, que é traduzido como, na verdade, prós, que é aqui traduzido com. Por que foi traduzido com? Prós é algo adiante dele, diante dele, em direção a, ou seja, com ele. Se este veio prós, agora pode ter a ideia de a ele, autônomo, autônomo, nós traduzindo do grego, é ele, autônomo, tá ok? Estou falando agora ao pé da letra. Este veio a ele. Aqui você observa que nessas duas versões, na tradução portuguesa, nós temos o nome de Jesus. Acontece que no texto não está nominando ou mencionando o nome Jesus. Mas aí você sabe pelo contexto que está vindo de fato a Jesus. E por isso é algo arbitrário em hipótese alguma. Mas você não vai ver o nome Jesus neste versículo de número 2. Só para que você tenha uma ideia. Você vai ter ao pé da letra. Este veio a ele. Aí você vai fazer a pergunta ao texto, dentro do contexto. A ele quem? A Jesus. E disse, inclusive, a ele. E disse-lhe, Rabi. E quando fala assim, veio a ele de noite. Por que de noite? De noite, vou colocar uma vez mais aqui, com a mesma tonalidade. Noite. Nictois. De noite. Cai, que é e. Agora nós temos uma outra palavra que é traduzida como disse. Tanto, ó, aqui, disse. Da mesma forma, disse aqui, a tradução, disse-lhe, porque nós temos que observar se está na primeira pessoa, segunda ou terceira do singular ou do plural, tá bom? O tradutor já atenta para isso. E eipen é disse quem? Autor. Quando fala autor, é a ele. Aí você vai falar assim, a ele quem? A gente vai ter no texto. Rabi, está aqui bem no finalzinho do texto. Eu não vou subir a tela, porque por conta dessa ação de ficar marcando, a tela literalmente, ele não vai subir, ó. Ele não sobe. Fiz uma tentativa aqui, o mouse não obedece o comando, nem no notebook, nem no mouse. Vou parar por aqui, em termos de projeção. Mas você que está visualizando, sabe que no grego está na última frase, autor, rabi, oidamen. Hot. Esse autor se refere a ele. A gente sabe que se refere a Jesus. Aparece o nome de Jesus? Não. Mas é errado colocar Jesus? Claro que não. É acertado. Porque situa o leitor e começa a fazer uma tradução que tenha sentido para nós. Um outro termo que vai aparecer, quando tem a rabi aqui, nesta
nesta tradução, nesse manuscrito que nós temos aqui, o Rabi, está com a letra maiúscula. O R é minúsculo no grego, mas maiúsculo no português. Existem manuscritos que colocam com R maiúsculo, outra com R minúsculo, mas não vai fazer diferença. Chama Jesus apenas de mestre. Mestre, sabemos que, reconhece que Jesus é um mestre, que Jesus é um rabi. Agora, a despeito de estar em forma maiúscula ou minúscula, não tem importância. Por que não tem importância? Porque não afeta. Você escreve assim, ao mestre com carinho, ao seu professor, numa forma de agradecimento, naturalmente, e coloca depois, de repente, ao mestre, quando chega no mestre, coloca maiúscula. Não é nome próprio, mas você está destacando, chamando atenção. No caso da tradução, nessas duas versões, coloca Rabi, chama atenção porque se refere a Jesus como mestre. Sabemos que, o texto prossegue dizendo, sabemos que de Deus viestes como mestre. E quando for utilizar a palavra mestre, não mais o termo rabi, a ideia é a mesma. Mas acontece, vem que o mestre é didáscalos. Didáscalos. Agora, nós sabemos que o rabi não era um mestre qualquer. Era, digamos, um mestre dos mestres, dentro daquela concepção. Era um mestre que tinha seguidores, que tinha ouvintes. Vocês lembram dos filósofos famosos? Sócrates, Platão, Aristóteles? Eles tinham discípulos. E o rabi, por sua vez, tinha discípulos. Então, não era um mestre que ensinava, digamos, em sala de aula apenas, mas era o mestre dos mestres. Imagine só num seminário, numa faculdade, numa escola, haver vários mestres. O corpo docente é constituído por diversas pessoas, homens e mulheres. Mas tem aquele que você se refere, o mestre. Todos são mestres, todos são professores. Porém, você faz de uma forma muito carinhosa, não depreciando os demais, mas reconhecendo a importância deste na sua vida, quando não, para a turma toda. É mais ou menos por aí. Oidamen. Quando fala oidamen, nós temos aqui, sabemos, na parte final aqui, vou colocar uma outra tonalidade, oidamen, sabemos. E você vai perguntar assim, aquela expressão final, hot, esse hot aqui é que, se fosse interpretado ao pé da letra, repito, o versículo 1, ficaria mais ou menos assim, mas não teria aquela significação, ficaria um tanto truncado, confusa a leitura para a gente. Havia um homem dentre os fariseus, Nicodemos, nome para ele, principal líder, ou um dos principais dos judeus. Versículo 2. Este veio a ele de noite e disse a ele, Rabi, sabemos que, há uma continuação, que a gente sabe que, no português, sabemos que de Deus vieste como mestre, que ninguém, pois, pode estes sinais fazer, os quais tu fazes, se não estiver Deus com ele, ao pé da letra. Mas quando a gente lê ao pé da letra o grego koiné, a partir deste manuscrito, entre tantos, faz um, uma diferença quando a gente traduz para o português, a diferença assim drástica? Claro que não. Daí a importância de haver algumas versões para nos auxiliar e fazer com que a gente venha entender a palavra de Deus de uma forma mais adequada. Que Deus nos abençoe
Eis aí uma projeção, que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente.